aí, meu amigo, minha amiga, que estão se preparando aí para concurso público, escrevente técnico do TJ de São Paulo, técnicos dos tribunais federais, oficiais de justiça. Eu trouxe agora, pessoal, um modelo diferente de aula. Agora a gente vai falar sobre o tema nacionalidade, mas conversando sobre o artigo 12 em todos os incisos e parágrafos que tratam sobre nacionalidade, beleza? E com isso, a gente vai fazer depois várias questões, um vídeo de baterias de questões que foram cobradas. E você vai ver que com essa aula que a gente vai ter aqui, você vai conseguir responder questões que foram exigidas até na prova de magistratura. Então, vai ser um vídeo bem legal, uma aula bem tranquila, naquele ritmo cadenciado. Anota aí no caderno as partes mais importantes. Vou falar um pouco de doutrina agora, para depois a gente entrar no artigo 12. Vamos lá, então? Então, vem comigo. Olha só, pessoal, o que fala para a gente, então, a doutrina, tá? A doutrina vai falar o seguinte. Vou pegar aqui uma caneta e a gente já começa a bater um papo. Ó, nacionalidade, qual é o conceito? É o vínculo jurídico. Nacionalidade é o vínculo jurídico. Alguns falam vínculo jurídico e político, tá? Mas tem uma divergência, vamos ficar no vínculo jurídico, que se estabelece entre o indivíduo e um Estado. Então, é um vínculo jurídico que se estabelece entre o indivíduo e o Estado. O que significa isso? Falar que é um vínculo jurídico. Então, é um vínculo que vai gerar direitos e deveres. Vínculo jurídico quer dizer, olha, indivíduo, você por ser nacional do Brasil, você vai ter direitos e deveres. Então, vamos colocar um exemplo aqui para facilitar. O serviço militar obrigatório. Serviço militar obrigatório. Alguém já parou para pensar por que o Brasil pode exigir o serviço militar obrigatório? Então, serviço militar obrigatório. A letra não está ajudando, mas bora lá. Serviço militar obrigatório. Já parou para pensar por que o Brasil exige dos homens, ao completar 18 anos, o serviço militar obrigatório? Por que quem nasce no Brasil é obrigado a prestar serviço militar? Porque existe, quem nasce no Brasil acaba sendo nacional brasileiro, acaba adquirindo a nacionalidade brasileira. E com isso, gera o quê? Um vínculo jurídico de direitos. Direitos, eu posso cobrar do Estado prestações na área da saúde, na área da educação, e o Estado e tenho deveres para com o Estado brasileiro. E o Estado pode exigir de mim prestação de serviço militar obrigatório. Então, isso decorre desse vínculo jurídico que é criado entre mim e o Estado brasileiro, tá? Então, vem cá, olha só. Então, a gente já viu que nacionalidade é o vínculo jurídico. Beleza. No Brasil, há dois tipos de brasileiros, o nato e o naturalizado. Nós vamos falar sobre eles depois, quando a gente começar a estudar o artigo 12 da Constituição Federal. Por enquanto, a gente precisa saber que tem brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Show de bola. E o Brasil, como é que ele faz para dizer que é um nacional? A nacionalidade brasileira, em outras palavras, então, quais são os critérios adotados pelo Brasil na nacionalidade brasileira? Ele usa, olha, o critério do ius solis. O que é esse critério do ius solis? É o critério do território. Em regra, quem nasce no território brasileiro, quem nasce no Brasil, diz a Constituição Federal, quem nasce no Brasil é brasileiro nato. Essa é a regra. A gente vai ver que há uma exceção, mas por enquanto eu quero que vocês gravem isso. Quem nasce no Brasil é brasileiro nato. E por quê? De onde vem? Porque o Brasil adota como regra o critério ius solis, o critério do território. Basta nascer no território que é brasileiro nato. E o segundo critério que o Brasil adota é o critério ius sanguinis, o critério sanguíneo, ou seja, filho de brasileiro nascido no estrangeiro.
Filho de brasileiro, nascido no estrangeiro, é brasileiro nato também. Filho de brasileiro, filho nascido no estrangeiro. É brasileiro nato? É. Mas basta nascer no estrangeiro? Não, a gente vai ver que não. Eu vou marcar com outra caneta aqui, com outra cor, para deixar bem claro. Aqui, a Constituição exige mais uma condição. Então, só não basta nascer em território estrangeiro e ser filho de brasileiro para ser brasileiro nato. Precisa de mais uma condição. A gente vai ver nos próximos vídeos quais são, tudo bem? Então, por enquanto, vem cá. O que interessa para a gente por enquanto, pessoal? Ó, nacionalidade, vínculo jurídico. O que é o vínculo jurídico? É aquele vínculo que gera direitos e obrigações. Eu posso exigir prestações do Estado brasileiro, mas eu também tenho deveres para com o Estado brasileiro. Show de bola. Precisa ficar no caderno também. O Brasil adota 2 critérios para dizer sobre a nacionalidade. O primeiro é a regra. Qual é? O critério do ius solis. Basta nascer no território brasileiro, é brasileiro nato. Essa é a regra. Tem uma exceção, vamos ver nas próximas aulas. O segundo critério é o critério do ius sanguinis, ou seja, sangue do meu sangue, filho de brasileiro que nasce no estrangeiro. E por que eu estou fazendo essa. Estou frisando, porque se nascer no Brasil, adota o critério do ius solis. O critério do ius solis resolve. Então, o critério do ius sanguinis é para filho de brasileiro que nasce no estrangeiro. Então, filho de brasileiro, sangue do meu sangue, é brasileiro. Mas a Constituição, a gente vai ver e tem que tomar cuidado agora. Ela diz: olha, não basta ser filho de brasileiro e nascer no estrangeiro para ser brasileiro nato. A Constituição, ela exige uma condição, que a gente vai ver, mas por enquanto grava isso então, beleza? Então vem cá, vamos continuar aqui. Continuando na nossa explicação, a gente vai ver que a nacionalidade, ó, ela é dividida em 2 espécies. Tem a primeira espécie chamada primária ou originária. O que quer dizer a nacionalidade primária ou originária? Ela quer dizer que, ó, basta o nascimento, não há vontade do indivíduo. O que quer dizer isso, então? A nacionalidade primária ou originária é o brasileiro nato. O que diz para a gente, então? Olha, diz o seguinte: nasceu no Brasil, é brasileiro nato. É o critério do ius solis. Beleza? Então, a nacionalidade primária ou originária diz o seguinte: basta nascer. Então vem cá, ó, basta nascer. O nascimento é suficiente para gerar a nacionalidade primária ou originária. A pessoa não precisa ter ato de vontade, então basta nascer. Nasceu, é brasileiro nato. Tudo bem? Então vem cá. Agora a gente volta aqui para a telinha. A segunda espécie é a nacionalidade. Eu já vou falar daqui do exemplo, tá? Calma aí. A segunda espécie é a nacionalidade secundária ou adquirida. Essa daqui, sim, essa leva em conta a vontade do indivíduo. Essa aqui precisa da vontade dele, ou seja, não basta nascer, ele precisa pedir ao Estado brasileiro a nacionalidade brasileira, tá? Então, a primária e a originária, essa aqui, ó, que é a primeira espécie, ela, o que ela faz? Ela fala, olha, basta nascimento. Nasceu, já é brasileiro nato. A secundária, não. A secundária fala, não precisa, não basta nascer. Tem que ter vontade do indivíduo. Beleza. Os Estados Unidos, ele usa o critério do ius solis. Então, nasceu em território americano, para o sistema jurídico americano, vai ser americano. Já a Itália, ela usa o critério ius sanguinis, ou seja, filho de italiano é italiano também. Tudo bem? Então, a gente vai avançar aqui um pouquinho. E aqui do segundo slide, a gente já continua a conversa
do que eu já tinha antecipado no primeiro. Olha, o Brasil, em regra, adota o critério do ius solis. Essa é a regra no Brasil. Então, nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Esse critério aqui é para caracterizar o brasileiro nato. Essa é a regra. Se é a regra, há uma exceção, que a gente vai ver na próxima aula, com certeza. E cai em prova, então não vamos deixar passar, não. Quando adota o critério ius sanguinis, o Brasil, eu já antecipei também, ele não adota o critério ius sanguinis sozinho. Então não basta ser filho de brasileiro para ser brasileiro. Ele exige o quê? Ele exige mais uma condição, que a gente verá nos próximos vídeos. Beleza? Então, pessoal, para ficar bem claro, para o material ficar bom, porque vem uma bateria de questões aí, anota isso que é show de bola. Nacionalidade, vínculo jurídico, gera direitos e deveres. A nacionalidade, a doutrina divide em nacionalidade originária ou primária, é aquela que basta nascimento, não precisa da vontade do indivíduo, nasceu em território brasileiro, em regra, é brasileiro nato, essa é a primeira nacionalidade, e a segunda é a nacionalidade secundária ou adquirida, essa precisa da vontade da pessoa, beleza? E o Brasil adota, em regra, o critério do ius solis. Nasceu aqui no Brasil, é brasileiro nato. Bons estudos, fiquem com Deus.